Olá, carinhas, tudo bem com vocês? E vai ir aqui para nossa videoaula, página 17, iniciando o volume 16, Diversity Around the World. Ou seja, diversidade ao redor do mundo. E a imagem que a gente vê aqui já é algo de mundos diversos, né? As mãos aqui mostrando que cada um é única, ou seja, são diferentes uma das outras. Legal. Essa parte é bem interessante para você entender as questões aqui. Aí um fala assim: What comes to mind when you think of diversity? O que vem à mente quando você pensa em diversidade? Já vou falar para mim. No meu caso, a palavra diversidade remete a diferente ou diferenças, tá? Different, differences. Então é nesse sentido aí que eu penso. E a segunda fala assim: What is the opposite of diversity? Qual que é o oposto de diversidade? Bom, se eu falei que diversity é algo diferente, então o oposto de diversidade vai ser igualdade, então vai ser equality. Equality é o oposto então para essa, porque trabalha com a igualdade. 3. Why is diversity important? Bom, suponhamos lá, você nasceu numa família, você tem uma cultura, o seu país tem uma cultura, você segue alguns princípios, você tem algumas atitudes. As outras pessoas não têm assim, então elas são diferentes de você. Elas podem até seguir algumas coisas que você segue. Vamos lá, na parte de religião, ela pode até seguir a mesma religião que você, porém ali mesmo você pensa de uma forma para algum assunto e ela também já mostra que é diferente. Tá? Só para você entender esse contexto. Você pode estar inserido no mesmo âmbito ali, mas às vezes a sua atitude, os seus pensamentos, eles são diferentes e isso já é uma diversidade. Por isso que nós precisamos respeitar a diversidade, por isso ela é muito importante. Seguindo então aqui, o que é diversidade? What is diversity? Então vocês irão responder aqui. Eu já acabei de falar, é só colocar aqui, cada um coloca a sua opinião. Mas eu já acabei de falar. Agora o 2, ele trabalha mais sobre um texto, falando do que é a diversidade e que dentro dessa diversidade a gente pode trabalhar com duas dimensões. Vamos ver quais são? Então vamos lá. Título, o que é diversidade? Então vamos lá. O que é diversidade? Vamos começar com uma resposta curta. Diferenças. A diversidade humana significa diferenças entre as pessoas. Somos todos nós em nossa rica e infinita variedade. Então, vocês já viram que variedade complementa aí a difference, que é a diferença, tá? Que é essa palavra aqui, porque são variedades. Bom, vamos para as dimensões, então. Dimensões de diversidade. A diversidade inclui todos porque pessoas diferem uma das outras em muitos aspectos. Em outras palavras, existem muitas dimensões de diversidade. A seguir estão apenas algumas dimensões da diversidade. E aí está aqui gênero, raça, etnia, idade, habilidade física e mental, linguagem de orientação sexual, estado veterano, com a pessoa mais velha, as crenças religiosas, estado civil, situação parentesca, educação, renda, ocupação, localização geográfica. Então, essas são algumas aí dimensões que a gente pode encontrar. Vamos lá. Como você pode ver, a diversidade tem um escopo muito amplo e inclui todos nós. Entretanto, algumas dimensões da diversidade têm mais impacto do que outras nas oportunidades que as pessoas têm. As principais dimensões da diversidade podem ser categorizada como dimensões primárias e secundárias. Então, essas são as duas lá que eu falei para vocês. Elas são primárias e secundárias. As dimensões primárias são inalteráveis e são extremamente poderosas em seus efeitos. As dimensões secundárias são importantes para nos moldar. Nós temos certo controle sobre elas.
Bom, vamos lá para uma visão geral da consciência sobre a diversidade agora. Definição de diversidade. O conceito de diversidade engloba aceitação e respeito. Significa entender que cada indivíduo é único e reconhecer nossas diferenças individuais. Podem ser ao longo das dimensões de raça, etnia, gênero, orientação sexual, estado socioeconômico, idade, habilidades físicas, crenças religiosas, crenças políticas e outras ideologias. E a exploração dessas diferenças é um ambiente seguro, positivo e estimulante. Trata-se de compreender uns aos outros e ir além da simples tolerância para abraçar e celebrar as ricas dimensões da diversidade contidas em cada um de nós, em cada indivíduo. É isso aqui, tá? Para vocês entenderem um pouquinho sobre diversidade. Agora que eu li e falei sobre isso, tá assim, ó. Read the definitions again and explain how they differ from each other. Vocês vão ler as definições de novo e explicar como uma é diferente da outra. Lembrando que as definições, a gente está falando sobre primária e secundária aqui, tá? Aqui embaixo está falando, marque as palavras e frases com as dimensões de diversidades listadas abaixo. Então, gênero, linguagem, educação, estado civil e ocupação, vocês irão colocar aqui de acordo com as informações. Agora, esse aqui de baixo é legal, porque você vai colocar o que são dimensões primárias e o que são dimensões secundárias dessas palavras que estão aqui, ó, tá? Então, de acordo com o que vocês estão vendo aqui, vocês vão classificar como primária e como secundária. Lembrando que as primárias serão menos do que as secundárias, tá? No Focus on Listening, essa aqui é bem interessante também, porque nós vamos trabalhar essa parte aqui, ó. Quais problemas podem aumentar a falha de respeito à diversidade? Lembra que eu falei lá em cima que a gente ia ver se tem falta de respeito à diversidade, vai acarretar alguns problemas? Aqui já estão alguns problemas que a gente tem que entender. Então, war, bullying, terrorist attacks, discrimination, low self-esteem, depression, suicide, eating disorders. E aí vocês irão marcar quais deles aumenta na falha de respeito à diversidade. Eu marcaria todos. E você? Aqui no 2 eu vou colocar o áudio agora para vocês ouvirem, tá? E marcar sobre quais os problemas aqui do exercício anterior são mencionados, tá? Track 27. An Ontario teacher included in his reading list the Diary of Anne Frank. He asked his students to reflect on any passage in the diary and connect it to their personal lives. One wrote, "I was bullied last year. This is why I changed schools. When I read this passage by Anne Frank, I started crying and cried for hours. I couldn't stop. This is exactly how I felt last year, except Anne had much more strength and courage than I do. She said that peace and tranquility will return again. I didn't think I would ever be happy again." The passage the student was referring to was written by Anne Frank on July 15, 1944, in Amsterdam during the Nazi occupation of the Netherlands, in a dark and stuffy attic where she was in hiding along with her immediate family and family friends. She wrote, "I see the world gradually being turned into a wilderness. I hear the ever-approaching thunder, which will destroy us too, and I can feel the sufferings of millions, and yet, if I look up into the heavens, I think that it will all come right, that this cruelty too will end, and that peace and tranquility will return again." It is shocking and unacceptable that a 14-year-old in Canada today can be victimized to the extent that she must transfer schools and finds herself so emotionally distraught and depressed she identifies with Anne Frank, who lived through one of the most horrific times in the history of our civilization. And yet,
We all know there are many young people in Canada today, bright, sensitive, full of promise, who are sitting in their rooms or walking home from school or sitting alone at lunch and hearing, in the words of Anne Frank, that ever-approaching thunder. Young people have a fundamental human right to enjoy life exactly as they are, true to their values, traditions, faiths, ethnicities, abilities, and their own unique ways of being in this world. Muito bem, então o áudio ele vai servir para você fazer o exercício 2 e o 3. Então, qual desses títulos aqui em cima é tratado no áudio do 2? Então, temos 7 expressões ou palavras aqui que você irá colocar qual no caso aqui, problemas, né? Você irá marcar aqui de acordo com o áudio. Já no exercício 3, vocês irão marcar 2 sentenças que aqui remete ao que foi dito no áudio. Então, preste bem atenção, ouça mais de uma vez se possível, lembrando que não está falando da Anne Frank, está falando, aliás, fala sobre a Anne Frank, mas não é a Anne Frank, aqui é sobre uma pessoa que comenta sobre a história dela. E aqui vem a história dela, aqui não está mostrando a imagem, não sei porquê, tá? Mas tem a imagem dela na apostila, vocês devem encontrar aí a imagem da Anne Frank aqui, e falando sobre ela, tá? Um pouquinho do passado dela, sobre o diário de Anne Frank. Já que vamos falar sobre o diário de Anne Frank, nós temos 3 passagens aqui do diário dela. Passagem 1, passagem 2, passagem 3. Aqui embaixo é para você colocar, então, escolha uma dessas 3 passagens e faça um comentário aqui sobre essas passagens. Uma delas, tá? Aqui o Research Project nós não vamos fazer, mas essa daqui sim, essa é bem legal, vocês irão responder. Which do you think is the most ethnically diverse nation in the world? Qual você acha que é a nação etnicamente mais diversa no mundo? E aí você vai colocar aqui. Na B, which do you think is the most ethnically homogeneous nation in the world? Então aqui você falou sobre diversa, agora aqui tá falando qual você acha que é a nação mais homogênea no mundo. Não é igual, mas ela é mais homogênea, é muito mais parecida. E aqui embaixo, vocês, assim que terminarem, lá na página de 28 vai ter a resposta para isso daqui, tá? É bem tranquilo. Essa parte aqui a gente não vai fazer. Então, só essa daqui mesmo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here.